Fala galera, ligada aqui no podcast A Rodada do Futebol Lance Voz do Esporte. Não se assuste, sou eu, Guto Monteablas, estou abrindo aqui o podcast para contar para você um pouco mais sobre o futebol brasileiro com uma grande entrevista aqui. E o podcast A Rodada tem sempre o oferecimento de Galera Bet, a sua melhor aposta. Entre agora no site da Galera Bet, faça lá sua inscrição, seu cadastro, e se for a primeira vez que você estiver ali no site Galera Bet, você ainda ganha um bônus de R$50 para começar a apostar e mostrar para todo mundo que você sabe e muito de futebol. Então, vai lá, Galera Bet, sua melhor aposta. Nosso podcast hoje tem uma grande entrevista. Daqui a pouco vou revelar quem é o nosso convidado, mas primeiro eu quero chamar aqui o nosso Diego Floriano, nosso convidado aqui para debater, para conversar com o nosso entrevistado. Bom dia para você, Diego. Boa noite para você, Diego. Como é que você está? Fala, Gutão. É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez. Obrigado pelo convite. E hoje a resenha tá da mais alta qualidade. A gente já estava aqui nos bastidores fazendo uma resenha, contando histórias sobre os lugares onde ele mora hoje, onde já morou, onde tem residência. Bom, vocês vão ver, vai ser muito legal. E eu quero chamar ele para se apresentar, para falar, cumprimentar o nosso internauta aqui no podcast A Rodada, Hélio dos Anjos, que está na Ponte Preta, mas é um dos grandes técnicos recentes aí do futebol brasileiro, com uma história longa como jogador e como também técnico. Fala, Hélio, tudo bem com você? Tudo bem, amigos, é um prazer imenso, né, estar aqui em contato com vocês, com os seus internautas. Muito feliz, falar de futebol é sempre muito bom, falar da Ponte Preta é melhor ainda, e eu estarei inteiramente à disposição de vocês para nós falarmos dessa coisa que é apaixonante, né, em termos de mundo, né, que é o futebol. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Vamos nessa, vamos começar daqui a pouco essa resenha, mas primeiro vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada teve encerramento ontem. Começou na terça-feira com Juventude 2, Corinthians também 2, Red Bull Bragantino 2, Cuiabá 1, Ceará 1, Goiás também 1, isso já na quarta-feira. Atlético Goianiense, uma virada incrível em cima do Fluminense. O Fluminense abriu 2-0, teve gol anulado, tomou uma virada do Atlético Goianiense, que ainda respira no Campeonato Brasileiro, 3-2 para o Dragão. Quebrando um tabu histórico, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 na Vila Belmiro e o Flamengo Internacional empatando 0-0, assim como foi empate também Atlético Paranaense e Fortaleza. Já ontem teve esse jogo que a gente vai falar bastante aqui, porque teve um momento histórico. Muita gente aposta como o futuro do futebol brasileiro nascendo. Palmeiras 4, Coritiba 0, grande festa no Allianz Parque. Palmeiras muito próximo de garantir o título brasileiro. Avaí 1, Botafogo 2 e o São Paulo de virada no último minuto também, conseguindo respirar no Campeonato Brasileiro em busca da vaga da Libertadores, venceu o América Mineiro. Vamos ver a tabela do campeonato, que tem o Palmeiras ainda na liderança, 66 pontos ganhos, abriu 12 do Internacional, que tem 54. Na terceira posição, o Fluminense com 51. Quarto colocado, o Corinthians também 51. Seriam os times classificados direto hoje à Libertadores da América. Na quinta e sexta posição, os times que vão ter uma vaga. Um deles vai ter uma vaga na Libertadores direta, que é a disputa entre Flamengo e Atlético Paranaense. A outra vai abrir uma vaguinha embaixo para pré-Libertadores. O Flamengo tem 49, o Atlético Paranaense 48. Sétimo colocado, o Atlético Mineiro 46. Oitavo, o América Mineiro 42. Nono, o Botafogo com 40. Décimo, São Paulo também 40. 11º, Fortaleza com 38 pontos. 12º, fechando a zona da Sul-Americana, o RB Bragantino também 38. Na zona daqueles que não se classificam para nada e se mantém na Série A, Goiás 13º com 38, 14º Santos 37, 15º o Ceará com 32, 16º o Curitiba com 31, tem um jogo a menos o Curitiba, isso é bom frisar, ainda enfrenta o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Cuiabá 17º com 30, 18º Atlético Goianiense com 28, 19º o Avaí com 28
E ali, nos aparelhos, querendo se manter, mas uma situação muito complicada, o Juventude que tem 20 pontos ganhos. Vamos para os melhores momentos que tivemos nessa rodada, alguns dos melhores momentos, começando pelo empate entre Corinthians e Juventude. Ô Diego, vacilou o Corinthians, né? Vacilou e como o Vitor Pereira falou, né? Era uma obrigação o Corinthians vencer esse jogo e bobeou, e muito em falhas individuais. A gente vai reparar aí, vai passar as imagens. O Raul Gustavo foi tentar sair jogando, foi tentar dar uma arrancada e perdeu a bola. E depois, no segundo gol do Juventude, o Gustavo Mosquito também perdeu a bola e acabou cedendo ali uma jogada de perigo. Mas o Corinthians também está com a mente na final da Copa do Brasil, né? Tá pensando simplesmente no Flamengo, que é agora no meio de semana, dia 12 e 19 de outubro, o Corinthians já pensando nessa final da Copa do Brasil contra o poderoso Flamengo. Jogo de erros individuais, o Juventude que para mim não tem mais muitas esperanças, demitiu o Humberto Louser antes desse jogo e já tá fazendo planejamento aí para jogar a Série B em 2023. 20 pontos e tem mais 9 rodadas apenas. Eu acho que é muito complicado sair dessa situação incômoda. E esse gol, que vacilo da defesa do Corinthians, né? Olha, tava com a bola dominada dentro da área, perdeu. E driblando para trás, né? O que é complicado, né? Você nunca vai driblar para trás e muito menos para dentro da sua própria área. Aí já temos imagens de Atlético Mineiro e Santos. Jogo que quebrou um tabu histórico. Há muito tempo o Atlético não vencia o Santos na Vila Belmiro. Foi uma vitória que dá um pouco de alívio até, inclusive, para o Cuca. Que nessa volta do Cuca ao Atlético Mineiro, o Cuca estava tendo algumas dificuldades. Não era mais aquele Atlético Mineiro intenso, de velocidade, de jogadas verticais, como era no passado, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Hulk voltando a jogar bem, marcando gols em jogos seguidos. Júnior Alonso, que desde a volta dele não consegue praticar o futebol do ano passado também. E o Santos, não acho que corre risco de rebaixamento, mas vai ter uma dificuldadezinha até o final do campeonato, inclusive porque o Soteldo se lesionou e provavelmente não joga os próximos jogos do Santos. E vinha sendo o grande nome do time do Santos, o Soteldo. Muita confusão nesse pênalti marcado em cima do Ângelo. Teve membro da comissão técnica do Atlético expulso, cartão amarelo pro Everson e a batida do Marcos Leonardo. Grande nome do Santos, né? Sem o Soteldo, vai ficar com o Marcos Leonardo essa carga do Santos. Grande nome, e esse duelo Everson e Marcos Leonardo realmente foi muito interessante. O Everson acabou levando a melhor. O Everson fez defesas dificílimas com o pé, pegou bola alta, cabeçada do Marcos Leonardo. Ele acabou fazendo um gol de pênalti, mas realmente esse duelo estava muito interessante. O Marcos Leonardo, eu acho que é uma joia também, né, a ser lapidada aí pela equipe do Santos. E o Santos é uma coisa impressionante, né? Cada enxadada é uma minhoca ali. Como sai craque da base do Santos. E que azar do João Paulo nesse pênalti, né? Mal batido pelo Nacho. E aí acabou colocando pra dentro ali, fatalidade. Infelicidade, né? O goleiro tá sujeito a isso e o João Paulo é muito bom goleiro. Ele tem muito crédito. Muito crédito. Ele vem salvando o Santos em várias rodadas, inclusive. Agora já imagens de Atlético Goianiense e Fluminense. Logo nos 2 primeiros minutos, o Ganso sofreu pênalti. Foi pro VAR o Anderson Daronco, acabou confirmando o pênalti e teve ali a primeira oportunidade. O John Arias fez a batida com categoria para abrir o placar. Aí depois ainda teve gol anulado do Cano, teve chance o time do Fluminense de ampliar e conseguiu essa ampliação com o Germancano justamente. Sim, o Germancano, que matador nato, né? Um artilheiro nato. É uma coisa impressionante. E já tem uma idade, podemos dizer assim, avançada. Ele veio para o futebol brasileiro já com 32, 33 anos, quando estava no Vasco. É um jogador que tem o cheiro do gol. A bola procura ele para entrar e o Atlético Goianiense também, que está numa situação delicada, também teve uma troca de comando, demitiu o Eduardo Batista. Duas já, né? Jorginho também Jorginho saiu. também, e o Eduardo Batista, que acabou caindo tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Desculpa, na Sul-Americana. Na Copa do Brasil ainda era o Jorginho. E agora o Churin batendo o pênalti também, começa a diminuir, bateu com a mesma categoria do Arias. E o time do Atlético Goianiense começou a entrar no jogo. E aí no segundo tempo foi uma pressão enorme, foi um grande jogo. Baralhas faz o segundo gol
e no final o Marlon define esse placar para tristeza do Diniz, que tem gente que pede na seleção. Era até isso que eu ia comentar, né? O Diniz foi um nome cogitado para a seleção, mas é uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando e eu até concordei. O trabalho do Diniz não é como começa, é como termina. Porque o Diniz tem sempre uma sequência de bons resultados, de bom futebol, mas acaba tendo derrotas como essa que prejudicam o andamento da carreira dele no sentido de dar confiança para quem defende ele, por exemplo, na seleção. Eu acho um pouco complicado porque ainda não tem títulos expressivos na carreira. Para você assumir uma seleção brasileira, eu acredito que você tem que ter títulos expressivos. Como eu comentava, uma coisa é você pegar um Dunga, que tem uma identificação com a seleção, não tem títulos. Exatamente. Vai chegar, outra coisa do Diniz. Aí uma falha do Felipe Alves, já estamos em América Mineiro e São Paulo, chute do Aloísio, falha do Diego Alves. Lei do ex, né? A lei que não falha no Brasil é a lei do ex. O Aloísio Boi Bandido marcando gol contra o São Paulo. E é uma coisa impressionante como o São Paulo tem dificuldade com goleiros, né? O São Paulo, desde do Rogério Ceni ter se aposentado, não consegue ter uma sequência com goleiros. O Denis até teve, mas sempre foi muito criticado. E assim, é complicado, né? Porque você substituir o Rogério Ceni é uma coisa... meio chata assim, né? Aí o Calera e o Alisson definiram para o São Paulo a virada e aí já estamos com imagens do jogo do Palmeiras. A vitória por 4-0 e que em determinado momento, como vai acontecer aqui, teve uma substituição que entrou para a história, Diego. Sim, e o Palmeiras ontem jogou, parecia treino, né? O Palmeiras foi tocando a bola, foi jogando, teve infiltração, o Mike como ala. Impressionante como o Abel Ferreira achou esse jogador como ala, e ele vem marcando gol, jogou muito bem contra o Botafogo na rodada passada. Nessa, novamente marcou um gol, Gustavo Scarpa, mais uma assistência, Gustavo Gomes jogando muita bola. O Palmeiras vai fazendo contas para o título, mais 4 vitórias aí, provavelmente assegura esse título de vez. E impressionante como joga a bola o time do Abel Ferreira. E como teve substituição ontem para a entrada do Hendrick, prazer, Hendrick, Rafael Esgriles. Tudo bem, Diego Floriano? Como é que você tá, Esgriles? Substituição, coisa linda. O Guto Ablas aqui veio me substituir aqui brilhantemente, o Guto Ablas. E ontem nós estávamos lá no Futebol Lance Voz do Esporte, né? Bem-vindo a todos, né? Saudar primeiro, né? E como estava ansioso o Hendrick, né? Como o Hendrick em 2 oportunidades, principalmente no segundo lance, que é esse que a gente está vendo agora, como ele veio, ele poderia ter colocado a bola ou pro Merentiel ou pro Breno Lopes, e ele vai e busca a jogada individual pelo alarido da torcida, pela vontade da torcida também. E tinha o Gabriel Menino entrando ali também, tinha mais de uma opção. Diferente de você que já é uma realidade, o Henrique é uma jovem promessa, e realmente essa ansiedade dele foi muito visível, mas assim, é impressionante a força física dele, a técnica. E não vai demorar muito para ele marcar gol. Se ele tiver mais oportunidades nesse Campeonato Brasileiro, eu não duvido que ele vá já marcar o seu primeiro gol como profissional. E a partir de agora, vamos com o nosso convidado, nosso grande Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, que vai participar agora do nosso papo. Vamos conversar um pouquinho sobre Série B do Campeonato Brasileiro, porque é uma Série B, né? Olha aí, grande Hélio dos Anjos, grande abraço para você. Ô Hélio, eu acho que para todo mundo, não só para os grandes times que estiveram na Série B, uma Série B diferente, uma Série B com potências da Série A Ponte Preta lutando, brigando, buscando identidade. É muito legal que eu ouvi dos seus jogadores também na última rodada, que com você o time cria uma identidade e voa, né? Porque tem condições. Qual a principal dificuldade, Hélio, numa Série B diferente, com tantos times grandes, com Cruzeiro, com Vasco, com Bahia? Qual foi a principal dificuldade nessa Série B, Hélio? Olha, primeiramente, meu bom dia, boa noite a todos. Isso. O que eu quero é muito simples dizer uma coisa. A competitividade no mercado, na formação de elenco, esse ano houve uma diferença muito grande. O potencial financeiro, né, e a gente tem que... Isso não é uma crítica, né? Claro, as camisas pesadas que vieram para junto vieram para a Série B foram definitivos. Os investimentos de Santos, o investimento de Grêmio, Bahia, o Cruzeiro, né? Que fala-se muito no investimento pequeno, baixo, mas para vocês terem uma ideia,
na virada do turno, o Cruzeiro contratou 5 jogadores que hoje são titulares da sua equipe. Então o Cruzeiro já estava muito bem e fez ainda contratações fortíssimas para a divisão. Então o Vasco, né, também. Então a diferença esse ano foi um pouco anormal do que normalmente acontece na Série B. E isso fez com que essas equipes tivessem um aproveitamento melhor do que todas, né? Está tendo um aproveitamento melhor do que todas, mas algumas equipes lutando, como é o caso do Ituano, como é o caso da Ponte, como é o caso do Londrina, equipes que estão buscando ali estar próxima, e nós não podemos esquecer do Sport de Recife, nesse grupo dos 4, sendo o quinto, né, no caso. Então, essa diferença esse ano houve. Foi valorizada, está sendo valorizada a Série B? Tá, mas eu acredito que no ano que vem ela não vai ter essa disparidade tão grande que teve nesse momento, e merecido, porque a gente sabe do potencial de camisa, financeiro dessas equipes que eu citei, e normalmente facilita um pouco para alcançar o objetivo. Hélio, você foi goleiro, e quando foi que virou a chavinha que você falou assim, opa, acho que eu posso ser treinador? Quem foi que te inspirou, ou quem foi que falou assim, Hélio, você tem condição de ser treinador? Foi muito cedo, né? Foi muito cedo, porque quando eu completei 24 anos, uma semana depois que eu completei 24 anos, eu tive um acidente de treino e eu tive um traumatismo de coluna que ocasionou 2 cirurgias, ocasionou algumas pequenas sequelas que eu tenho até hoje, né? E isso também ocasionou que eu tentei 1 ano e meio recuperar e eu não tive condições de jogar. Nesse meio tempo de 1 ano e meio, lá em Joinville, eu fiquei sendo o olheiro de um treinador. E esse treinador foi o treinador que me inspirou, foi o treinador que chegou para mim, bateu nas minhas costas e falou, vai tentar ser treinador, vai buscar trabalhos que você tem condições. É o professor Diego Lameiro, que felizmente faleceu há 2 anos atrás, aqui de São José dos Campos, muito conhecido no futebol paulista sempre, e esse treinador que me deu esse toque, porque eu trabalhei para ele como olheiro, porque nós não tínhamos os analistas de desempenho, nós não tínhamos a facilidade que tem-se hoje, né? Então você ia assistir o treino do adversário quando possível, você ia assistir o jogo do adversário. E nisso eu tive a oportunidade de iniciar em 85 como treinador da base do Joinville. E fiquei na base durante 4 anos e meio. 4 anos e meio como treinador sub-20, eu acumulava sub-17 e sub-20 na época, que era juvenil e juniores na época. E acumulei, trabalhei, depois peguei o time do Joinville e fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio, com 28 anos de idade, eu peguei o time do Joinville e fiquei durante 1 ano e meio. E aí a minha vida teve a sequência. Mas, realmente, eu também tive, como jogador, oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, como foi o capitão Cláudio Coutinho, durante 2 anos no Flamengo, aquele Flamengo super vencedor, Flamengo super ganhador, né? Da época, Zico, Adílio, Júnior, Rondinelli, Cantarelli, Raul, né, grande Tita, Cláudio Adão, Nunes, né? Aquele grupo me ensinou uma coisa que para mim foi muito importante, você trabalhar num grupo vencedor, um grupo que sabia vencer e que gostava de vencer. Mais ainda, a oportunidade de ter trabalhado com o Carlos Alberto Silva, que foi também um grande professor que eu tive, e isso aí me alimentou, porque na época a gente não tinha as escolas, na época nós não tínhamos a academia, na época não era tão simples de você, de uma hora para outra, pegar um time da primeira divisão, né? Hoje está muito fácil para você chegar a um time de primeira divisão do futebol brasileiro. Eu levei 7 anos para dirigir a primeira vez um time na primeira divisão, que foi o Goiás em 1995. Então, as coisas começaram assim e caminharam até hoje, são 38 anos como treinador e graças a Deus muito disposto ainda. Ah, tá novinho, tá novo aí, pô. Isso aí. Ô, Hélio, deixa eu só voltar um pouquinho no Flamengo aí, porque imagina a tarefa do Hélio, né? Jovem, tem na sua frente o Raul Plasma e o Cantarelli. Como é que é essa interação entre os goleiros do Flamengo, né? Você muito jovem ainda, né? E tendo ali já caras consagrados, o Raul já vindo de títulos no Cruzeiro, o Cantarelli também, que era da casa. Fala um pouquinho aí como é que era essa interação entre os goleiros e ter essas figuras importantes aí treinando com você no Flamengo, Hélio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês terem uma ideia, quando eu completei 7 anos de idade, em Belo Horizonte,
tinha uma revista esportiva que chamava Mineirão, essa revista. E eu acho que era uma revista mensal. Eu não tenho assim uma recordação muito grande. Você sabe qual foi o presente que eu pedi para o meu pai? Meu pai era muito pobre e tudo. Meu pai conseguiu essa revista, porque essa revista, na página central, tinha um pôster do Raul de camisa amarela fazendo uma ponte, né? Uma ponte, aquela defesa. E eu preguei na minha parede. Eu coloquei essa na minha parede. Você entende? Eu até estou enganado. Não foi eu completando 7 anos, não. Eu enganei a minha data, que a minha data é 7 de março. Um aniversário meu. E depois, anos depois, eu estava dividindo concentração com o Raul. Quer dizer, então, para um jovem do interior de Minas, né, simples, que eu sou do norte de Minas, Janaúba, você conseguir isso já era uma coisa muito legal, muito importante. E, inclusive, o Raul me ajudou muito, como o Cantarelli me ajudou muito. E eu aproveitava muito, graças a Deus, em questão de observação. Eu já gostava de observar, já gostava de ver, né? Eu tinha muita relação, por exemplo, com o Zico, porque todo treinamento final, todo final de treinamento, ou era pênalti, ou era falta, o terceiro goleiro era o que ficava. O goleiro mais jovem... Quem sofria? A vítima do Zico. É a vítima. Então, o Zico também, que foi né, não precisamos nem falar, não só como atleta, mas como homem, né? Então, foi muito importante para mim essa passagem. Como também foi muito importante a passagem no pequeno clube que eu trabalhei em Minas, que foi o ESAB, que é um clube que já foi extinto, e foi lá que eu encontrei com o professor Carlos Alberto Silva, que também me ensinou muito, me deu muita luz, né? E essa relação com o Flamengo, ela foi, para a minha carreira, vou ser muito sincero, muito importante, muito importante. Foi a primeira vez que eu vi os caras com sangue no olho para ganhar até amistoso. Os caras tinham a alegria de ganhar até amistoso. Era incrível o ambiente vencedor que esse grupo do Flamengo teve nesses grandes títulos daquela época, né? E isso tudo nos ajudou lá na frente. Eu não imaginava que ia ser tão cedo, né? E eu saí do Flamengo porque eu sempre tive minha personalidade assim, de querer ser o primeiro, e eu sabia que eu não estava tendo chance. Eu optei para ir para o Joinville para jogar. E aí eu tive as infelicidades de uma contusão séria no joelho e logo em seguida essa contusão que acabou me tirando. Mas eu sempre falo, Deus me tirou aos 24 anos a oportunidade de continuar como jogador, quebrou um sonho de um jovem, mas eu não lamentei não, eu não fiquei deitado na cama, mesmo tendo ficado paralítico quase 60 dias, mas depois eu não fiquei deitado não. Fui à luta, busquei melhorar, assumi um departamento amador para o aprendizado, que é um grande aprendizado, acompanhei grandes treinadores, você entende? Eu saía de Joinville para assistir treino do Tele em Belo Horizonte, porque eu queria ver, eu queria saber o que se fazia. Eu vim aqui em Campinas assistir treino do Cilinho, porque eu queria aprender, eu queria ver, e você não tinha escola. Eu voltei para o banco de escolar do futebol aos 55 anos. Quando surgiu os cursos da academia da CBF, e eu não tinha necessidade de participar, porque eu já tinha licença adquirida quando eu fui ser treinador da seleção da Arábia Saudita, mas eu optei por fazer todas as etapas do curso da academia da CBF, né? Porque além do aprendizado, tem a questão relacionamento, conhecer os meninos mais jovens, conhecer grandes companheiros de escola, como foi o Tite, como foi Ney Franco, como foi Jorginho, e isso para mim dá muito subsídio para nossas carreiras. Então eu tive que, meio camaleão, sabe, aos 55 anos, influenciado pelo meu filho, que é o meu principal assistente hoje, né, influenciado por ele, vamos para o aprendizado, vamos lá, e isso que está me fazendo ser muito... pelo menos competitivo na minha carreira, né? Graças a Deus, os meus times são competitivos, o trabalho é respeitado pela segurança que a gente transmite, pela postura profissional que a gente tem, e a vida é assim, mas não foi fácil ser goleiro no Flamengo na época que eu fui. E antes de você perguntar de novo pro Hélio, o negócio do podcast é tão legal, porque a gente sempre fica naquela pergunta, fica jornalista pro treinador. E às vezes é no momento de empate, é no momento de derrota, que o cara tá com a cabeça gigante,
pressão de torcida, de diretor, de jogador. E aqui no podcast a gente consegue ver de uma forma mais leve, né, ter essa conversa e trazer o sorriso do treinador. Porque eu só vi o Hélio dos Anjos marrudo na beirada do gramado ali, com o jogador, é isso, é aquilo, outro. Às vezes uma resposta ali meio séria, né? Ele nunca foi deselegante com o jornalista. Nunca vi isso. Alguma. Mas às vezes de uma forma séria, porque o momento exige a seriedade ali, às vezes, na resposta e na entrevista. E aqui eu tô vendo o Hélio rindo, né? O lado humano do treinador, né? Isso é muito legal, cara. Eu acho que o podcast veio pra fazer isso, né, Hélio? Pra também humanizar um pouco isso, né, cara? As pessoas conhecerem um pouco melhor a gente, né? Num ambiente leve. Olha, os atuais programas, um ou outro torna-se pesado ainda, né? Vocês sabem disso. Mas os atuais programas, eu acho que pela facilidade, pela questão da internet, pela questão de mudanças de comportamentos dos próprios profissionais, tanto da nossa parte quanto da parte da imprensa, está deixando o ambiente mais leve quando você encontra, assim. Esses dias eu participei de um programa, de uma emissora, e sobre histórias, né, sobre a vida, e um dos apresentadores, que era o Roger, sempre foi contra, jogou sempre contra. E eu sempre mandei ajustar legal nele, não pode dar moleza. Dá aquela chegadinha, aquela juntada, né? Não pode dar moleza de jeito nenhum e tal. E aí ele falou, pô, professor, eu tinha a impressão do senhor carrancudo, bravo, intolerante, e agora eu estou vendo você aqui, e coincidentemente, né, após o programa, iam gravar outro programa, e veio 2 jogadores que eu tenho uma relação maravilhosa, porque inclusive, que o colocamos para jogar no Vitória da Bahia, bem jovem, que foi o Vampeta. E aí veio o Vampeta e o Richarlison. Quer dizer, então, aí já tornou-se a coisa mais leve, porque eles começaram a contar as histórias minhas, né, como comandante, como companheiro. Mas é legal, eu fico muito feliz, eu fico sempre muito à disposição para participar desse tipo de programa, principalmente pela leveza, né? E, acima de tudo, pela informação. E muitas vezes vocês também estão me dando, e é isso que é importante, vocês estão me dando a oportunidade das pessoas verem esse lado da gente, que também nem sempre é o lado do homem ali que só comanda, só manda, só... É tranquilo. Obrigado pela oportunidade, pode ter certeza disso. Não, muito legal. A gente que agradece, né, por você ter aceitado o convite, tá mostrando esse seu lado humano, não só pra gente, mas pra quem tá acompanhando a gente também, né? Mas ele já deu spoiler de história aí, então já pode mandar a história do Vampeta aí, história de você. A resenha, porque aqui é pra gente contar a história. Só faltou a cervejinha aqui, um negócio pra gente bater um papo aqui, mas tem alguma história aí importante ou que você possa contar pra gente do Vampeta, do Richard, essa época do Vitória, essa época boa do Vitória? Muito boa, muito boa. Vitória me deu a oportunidade, que eu sempre falo, o Hélio dos Anjos está lançando os meninos na Ponte Preta, e graças a Deus, esse é um trabalho que também está sendo muito importante aqui na Ponte, revitalizar os jogadores formados na Ponte, porque a Ponte sempre foi muito forte nisso. E eu peguei o Vitória da Bahia também, iniciando um trabalho sensacional, né? Sensacional na base, comandado pelo presidente Paulo Carneiro na época e pelo coordenador da base, Mota, que para mim é um dos grandes conhecedores do trabalho de base e de revelação de jogadores. Vampeta, eu tive essa oportunidade. Agora eu tenho uma história que todo mundo sabe, que é a do Hulk, né? Porque o Hulk também, fomos nós que tivemos a oportunidade. Eu estava lá, né? Eu assumi o Vitória, eu vi um treino do Hulk numa quarta-feira, se eu não me engano. Eu cheguei na terça, eu vi um treino do Hulk no juvenil na época. O ataque do Vitória, do juvenil, era Hulk e Bill. Esse Bill centroavante, que está inclusive na Tailândia há muito tempo. E eu falei, poxa, aqui só tem jogador leve, o Vitória, na Bahia, tradicionalmente, os atacantes são sempre muito leves, muito rápidos, né, pelas características deles lá, até mesmo pela característica do futebol baiano, que é um futebol muito leve, muito alegre, sempre foi. E aí eu falei, eu vou colocar esse menino para treinar. Coloquei, chamei, mandei, põe ele para treinar aqui amanhã comigo, pá. E aí o presidente do clube, que por sinal é um grande conhecedor, o Paulo Carneiro, conhece de futebol, sempre conheceu de futebol, você entende? Era um presidente inteligente para você falar com ele sobre futebol. E ele falou para mim, olha, você está levando um jogador que só corre para frente, que só corre em linha reta. O que você está pensando desse jogador? Você é o único que está vendo isso nesse jogador. E aí no domingo eu coloquei o Hulk para estrear,
com 17 anos contra o Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio. E ele jogou mais 5 jogos comigo, e ele jogou deve ter ficado mais 1 mês ou 2 meses depois que eu saí do Vitória, e aí foi ser esse vencedor que ele é. Então o presidente do clube achou que eu estava tentando dar oportunidade para um jogador que não tinha essa qualidade toda. E o Hulk tinha a qualidade baseado naquilo que eu via. Essa é uma história. Do Vampeta, são inúmeras histórias. Você imagina. O Vampeta é assim. O Vampeta é uma realidade do futebol brasileiro assim, fora do campo. O Vampeta sempre foi muito alegre, muito menino. E nessa época também do Vampeta, nós tivemos a oportunidade de colocar para jogar o Alex Alves, que inclusive já faleceu. O Alex Vampeta. Outra história legal também, aí de revelação, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu fui junto com o Paulo Carneiro buscar o Dida no interior de Alagoas, com 18 anos. Caramba! Eu levei o Dida para o Vitória da Bahia com 18 anos. Só que o Dida, o potencial dele era tão grande que na época tinha um selecionador da base, que era seu Antoninho, super respeitado na formação de jogadores, né? Era um conhecedor nato. O seu Antoninho, ao vê-lo treinando, indicou a convocação dele para Júlio César Leal, e o Dida praticamente ficava mais na seleção do que com a gente lá no Vitória. E o Dida também foi essa história maravilhosa, porque hoje são profissionais consagrados, né? Que ganharam tudo, e que um dia, baseado na simples conhecimento nosso, passou a ser também uma descoberta do clube e minha, no caso, né? Eu sempre falo, quem revela mesmo é o clube, né? E a gente tem essas situações que não são cômicas, né? Como vocês mesmos estavam buscando isso, né? Mas são situações, a realidade do futebol brasileiro, esse potencial que o futebol brasileiro oferece para um treinador trabalhar com jovens. E eu estou fazendo isso aqui na Ponte Preta, eu estou tendo a oportunidade na Ponte Preta. Nós chegamos a jogar na Ponte Preta, para vocês terem ideia, com 6 jogadores abaixo de 21 anos de idade. O meu meio-campo titular hoje tem um volante de 18 anos e um segundo volante de 20. É uma coisa impressionante. E tinha um zagueiro de 17, que nós vendemos para o RB Bragantino. Não é isso? Então, para te falar a verdade, quase todos esses jogadores que hoje são historiadores acabaram trabalhando comigo. Outro muito engraçado é o Aloysio Lapa. O Aloysio trabalhou comigo no Goiás, né? O Aloysio era a graça nossa, né? Era a pessoa que fazia o ambiente ficar leve. Então são esses profissionais que tivemos a oportunidade de trabalhar. Eu até não estou lembrando muito de histórias cômicas, não, sabe? Mas para mim a história do futebol ela é a história bonita, porque ela é a realidade, né? Como você vê ontem, um pai de um jogador na arquibancada chorando por o jogador estar tendo a primeira oportunidade na equipe profissional, né? Que foi o caso do garoto do Palmeiras ontem. É o Brasil, né? É a história do futebol brasileiro. É isso mesmo. Antes da pergunta do Floriano, que são histórias divertidíssimas, gostosíssimas, é a história do futebol. Então aqui a gente tem a oportunidade de trazer e valorizar a história do profissional, também o momento, né? E de contar histórias, porque a gente não tinha conhecimento de todas essas histórias aí, de 3 décadas de um belo trabalho feito pelo Hélio dos Anjos. E aqui é o podcast A Rodada do Futebol, Lance e Voz do Esporte, sempre em nome de Galera Bet, para você, Galera Bet, sua melhor aposta. Já, quando terminar aqui o papo com o Hélio dos Anjos, a gente vai colocar as odds para os próximos jogos, os jogos desta rodada aqui no Futebol Lance e Voz do Esporte, Campeonato Brasileiro, que você tem aqui em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Floriano, já tô devendo uma pergunta sua aí, vamos lá, bora. Hélio, você falou, você trabalha muito com jovens, e você trabalhou com jovens em diversas décadas. Uhum. Qual a principal diferença de ter trabalhado com jovem na década de 90 e com jovens agora, com toda essa tecnologia, esse excesso de informação, o celular a todo momento na mão? Qual que é a principal diferença? Qual que são os principais desafios de trabalhar com jovens no mundo atual?
Olha, infelizmente, tudo isso aí que você falou, muitas informações, muito expostos, né, a tudo. Hoje, a relação atleta com clube, ela hoje é muito mais difícil, porque envolve-se hoje agentes, né, envolve-se hoje empresários, muito mais do que naquela época. Antigamente, eu já peguei, eu montando time, eu monto time desde a minha primeira oportunidade que eu trabalhei no profissional, eu sou um formador de time. Até essa semana tive a oportunidade de fazer uma palestra muito importante para uma grande empresa de São Paulo, sobre essa questão de formação de time, né? Não quer dizer formação do time de jogo, não, de time de trabalho. Então, hoje, infelizmente, os atletas estão mais frágeis. Hoje, os atletas sentem mais a pressão. Você entende? Quando eles brincam aí, o jogador raiz, né? Não, o jogador na década de 80, o jogador da década de 90, ele tinha um diferencial de aguentar muito mais a pressão. Mas eu acho que hoje a pressão também é muito grande, mas a fragilidade é maior. O atleta hoje, infelizmente, ele tem algumas muletas que lhe deixa menos competitivo. Eu não estou falando de jogadores de altíssimo rendimento, jogadores que vão nos representar na Copa do Mundo. Eu estou falando uma realidade minha, que são jogadores de equipes médias, de equipes grandes nos seus estados, né, de equipes de camisa pesada, como é a Ponte, né, como foi Goiás, Náutico, Sport Recife, Vitória da Bahia, Remo, Paysandu, equipes que eu trabalhei. Então, nós temos hoje uma dificuldade maior, porque o jogador hoje ele tem uma certa muleta, sabe? Hoje é normal um jogador vir fazer um contrato de um ano, e deitar em cima do contrato. O que é? Ele não sai para o lado competitivo. Ele não está preocupado tanto em jogar. O seu agente está mais preocupado não em administrar a carreira dele. Porque você administra uma carreira não só pelo momento. Você tem que pensar na frente, pensar no futuro. Né? E muitas vezes o agente põe o jogador aqui, um exemplo, põe um jogador aqui dentro da Ponte, o jogador não rende, ele não tira o jogador. Ele não procura colocar o jogador para jogar, para ir competir, para voltar forte para o mercado. Ele manda o jogador ficar quieto. E o jogador fica aqui, você entende? Sem criar uma condição, sem criar condições para o treinador colocá-lo para jogar. E isso eu chamo de falta de competitividade interna. E isso acaba trazendo transtorno para dentro da equipe. E eu vou ser muito sincero, o grande problema da Ponte, quando eu cheguei aqui, era esse. Falta de competitividade interna. Por quê? O jogador não tinha compromisso, muitos jogadores não tinham compromisso com a instituição. Ele tinha compromisso com ele e com as orientações do seu agente. E isso aí é um fato natural hoje no futebol. Antigamente, na década de 80, na década de 90, os jogadores eles eram mais fortes nesse sentido. Eles gostavam mais da luta, eles gostavam mais da cobrança. Eu já tive jogador, num passado recente, de me pedir para não convocá-lo no jogo dentro de casa porque ele não estava aguentando a pressão da torcida. Meu Deus. Isso não existe. Que isso? Isso não existe. Quer dizer, então, você vê que ponto que chegou, e é esse que para mim é o diferencial. Eu já trabalhei com jogadores jovens, você entende? Na década não precisa ser na década de 90, agora mesmo, em 2000, 99, jogadores que eram acima da média da competitividade. Josué começou também comigo no Goiás. O Josué, com aquele tamanho, era competitivo em todo sentido. Não é à toa que ele foi ser o primeiro capitão estrangeiro campeão da Bundesliga. Quer dizer, com o seu 1,60m, 1,60m e pouco, jogando com aqueles brutamontes e jogando. Né? Então, hoje falta um pouco isso. Hoje, a cobrança ela tem que ser um pouquinho para baixo, para você não perder o jogador. Mas, acima de tudo, na minha maneira de ser, não. Eu não abro mão disso. Você entende? Quando eu contrato o jogador já sabe do meu histórico. Já sabe da minha pressão, já sabe de como eu comando.
Quando eu chego no clube, eu tento logo colocar o modelo, não só de jogo, mas o modelo do cotidiano, do dia a dia. As exigências 1000. A instituição está acima de nós todos. Eu não tenho compromisso com o empresário. Eu não tenho compromisso com o empresário seu te falou, você vai para a ponte para jogar. Não, você vai para a ponte. Jogar vai depender do seu rendimento, né? E o jovem, eu falo muito com o jovem, eu cobro muito do jovem para ele ter, naturalmente, preparo para esse tipo de dificuldade que, naturalmente, hoje eu vejo, você entende? Como os jogadores um pouco mais frágeis nessas situações. E você falou dessa falta de combatividade, competitividade interna. Se não fosse isso quando você chegou e você mudou a cara da Ponte Preta, você acredita que se fosse de uma outra forma, a Ponte Preta estaria numa posição melhor? Porque hoje luta ainda pela 4ª colocação, pela 3ª colocação, mas você acha que essa falta de competitividade interna atrapalhou muito o andamento da Ponte Preta antes de você chegar? No início da temporada atrapalhou e muito. E esse foi o grande problema que eu tive. Eu vou ser muito sincero. Hoje no Brasil, em 3 dias, em 2 semanas, você já tem que mudar resultados, você já tem que mudar comportamento, e você sabe que a coisa não é simples. Uhum. Todo grupo de atletas, todo time de trabalho, ele é heterogêneo em relação a pensamento, em relação a objetivos, em relação aos sonhos, né? E o atleta é assim também. A Ponte Preta foi o clube que eu mais demorei, que mais trabalho eu tive para fazer a coisa caminhar do meu jeito. E não é por culpa da Ponte Preta, apesar que todos têm uma parcela, você entende? Foi simplesmente porque nós tínhamos quase 50 jogadores. Foi muito simplesmente por quê? Porque daqui a pouco, desses 50, e eu falo essa realidade, uns 20 não tinha compromisso com a instituição. Por quê? Ele não queria competir forte, porque a Ponte, bem ou mal, para ele não representava nada. O importante era ter o emprego dele, era ele ter o trabalho dele. Baseado em quê? Baseado no compromisso que ele tinha com a gente. Chegou a ponto, olha, para vocês entenderem, e eu falo isso abertamente, que o meu presidente é uma pessoa muito aberta, é uma pessoa que está me dando todas as condições. No início que eu cheguei aqui, chegou o ponto de jogador não participar do treinamento total, né? Porque tem as fases do treinamento. Então ele não participava do treinamento total. O jogador telefonava para o agente dele e o agente dele ligava para o presidente. Meu jogador o treinador não tá colocando o meu jogador para treinar. E comigo não tem, meu Deus do céu. E o presidente foi muito enfático todas as vezes, falou, olha aí, quem manda é o treinador, quem manda é o Hélio. Eu trouxe o Hélio por causa disso. Você está entendendo? E isso aí cria o quê? Cria a muleta para o jogador. O jogador, ele sabe que o empresário vai questionar, que o empresário vai não sei o quê. E comigo, eu sou muito sincero, eu não quero ter boa relação com o empresário de futebol, não. Eu não quero, não preciso ter boa relação. Eu quero ter boa relação com a instituição que me emprega. Eu quero ter boa relação com as pessoas que estão envolvidas no futebol, aqui da Ponte Preta, que é direção, primeiramente jogadores, os meus funcionários, né, os funcionários do clube, não é isso? A torcida e a imprensa que faz parte do contexto. Eu tenho que ter boa relação, não é isso? Mas sempre profissional com esse entorno. Você entende? O agente, para mim, você entende? E tem muitos agentes competentes, bons, que administram bem a carreira dos seus jogadores, você entende? Mas tem muitos que só quer arrumar um emprego para o jogador e vira as costas para o clube depois, na hora que o clube precisa, inclusive, tirar o jogador. Porque nem todo jogador dá certo. Não é isso? E esse foi o maior problema que eu tive na Ponte Preta. E esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. E esse é um conselho que eu dou para os treinadores mais jovens. Você entende? Não assuma compromisso que não seja com a sua instituição. A instituição que te dá o emprego. Eu posso ir para casa amanhã, ficar 1 ano fora, parado, você entende? Mas eu não vou vender a minha alma para ninguém para me voltar a estar empregado. Se eu tenho 38 anos de carreira tendo essa conduta, tá entendendo? Eu não posso mudar e dar isso de exemplo para um filho meu que trabalha 24 horas comigo e para os meus jogadores e para todos os meus amigos. E essa boa relação que o Hélio falou sobre boa relação com a imprensa, com diretoria, com torcida,
mostra que ele tem porta aberta em diversos clubes. Porque ele Juventude, Goiás, Náutico, Vitória, ele tem várias passagens. E isso mostra, corrobora com o que ele estava falando sobre ter boa relação. E é mérito total do trabalho e da pessoa que é o Hélio dos Anjos. Falando desses trabalhos, você falou do Josué, né? Você revelou o Josué no Goiás. O Goiás foi o seu trabalho de maior destaque na carreira? Foi um trabalho que me deu mais tempo de jogo, número de jogos, número de títulos, né? E até essa oportunidade de revelar jogadores. Também foi. Porque passou por mim todos esses grandes jogadores que o Goiás teve no passado recente. Entendeu? Em 95 o Fernandão já treinava comigo com 16 anos de idade. Então, aí vem do Dil, Araújo, Marabá, Josué, o Álvaro, que nós pegamos do São Paulo, que era da base do São Paulo, levamos para lá e virou o jogador que virou, né, campeoníssimo, com uma história na Espanha muito bonita, no Brasil bonito, campeão com o Flamengo em 2009. E muitos, o Josué, como eu estou citando, o Túlio Lustosa, o Rafael Tolói. Eu jogava com 3 zagueiros em 2009 e os zagueiros mais experientes não gostavam e não tinha muita técnica para jogar de líbero. Eu subi o Rafael Tolói com 18 anos e ele foi ser o meu líbero, numa linha de 3. Né? Então, quer dizer, o Goiás me deu essas oportunidades. Agora, eu trabalhei no Goiás 6 vezes. Só que ali tinha uma coisa positiva. Eu fui contratado 6 vezes pela mesma pessoa e fui demitido 5 vezes pela mesma pessoa. Então, essa é a relação normal do futebol. Não em termos de contratar 6 vezes e tudo, mas você saber quem manda. Você saber quem é o comandante do clube, que era, infelizmente, que nós o perdemos agora, há 20 dias atrás, que é o seu Ailê Pinheiro. Né? Então, o Goiás me deu essa oportunidade. Só que eu também, graças a Deus, tive sempre uma felicidade muito grande, que é voltar muito aos clubes. Né? Juventude 4 vezes, Fortaleza 3 vezes, Vitória da Bahia 4 vezes, não é isso? Paysandu 2 vezes, Náutico 3 vezes, Sport de Recife 3 vezes, né? Atlético Goianiense 3 vezes, o Goiás 6 vezes. Quer dizer, isso me dá um orgulho muito grande, né? Porque mesmo sendo como eu sou, chato, exigente, cobro do clube, cobro muito dos jogadores, eu tenho, graças a Deus, essa felicidade de voltar em muitos clubes e a felicidade de conseguir títulos e conseguir coisas tão importantes quanto títulos para mim, que é você dar oportunidade para jogadores jovens mudar a sua vida, né? Porque daqui a pouco você dá oportunidade para um menino para ser na equipe profissional, você está mudando a vida não só dele, você está mudando a vida da família, está mudando a vida de muita gente. E esse tipo de oportunidade vale tanto quanto você ganhar um título. E você voltar tantas vezes para times de camisa. Olha os times que ele citou. Oh, Vitória, Goiás, no Norte, Remo e Paysandu, que tem uma representatividade para aquele povo que consome futebol. Que lota toda vez o estádio, o Mangueirão, é uma coisa impressionante. Que consome, né, Floriano, que gosta, que veste a camisa, são times importantes. E você ter essa possibilidade de retornar muitas vezes, isso mostra que é um trabalho sério, é um trabalho que é efetuado com coração. Não é porque você é chato ou porque você é legal. Porque você é leal às suas convicções. Exatamente. E você é leal ao seu plano de jogo e ao jeito de gerir. Aí, esse cara linha dura, Hélio dos Anjos, ele vai para um país linha dura que é comandar a seleção nacional da Arábia Saudita. Eu queria saber, e foi vice-campeão da Copa da Ásia em 2007. Foi substituir o Marcos Paquetá. Conta pra gente como é que foi essa experiência na Arábia Saudita e já para comandar a seleção nacional, como é que foi essa experiência para você, Hélio? Olha, essa aí foi até surpresa. Foi surpresa a minha contratação. Eu tinha subido o Náutico para a primeira divisão em 2006 e renovei com o Náutico para 2007. E aí eu estava me preparando para um jogo em Caruaru, contra o Central, e estava naquela feira de Caruaru, muito famosa, o jogo era à noite, eu saí com o meu auxiliar técnico, o Marcelo, na época o Guilherme ainda não trabalhava comigo, o Marcelo trabalha comigo até hoje também, e eu saí para dar uma volta, e recebi um telefonema de um agente, né, que falava pouco português,
que ele tinha uma proposta, procuraram ele, a federação, o príncipe, o comandante da federação, procurou ele que fosse atrás de mim. Sem eu nunca ter falado nada, sem eu nunca ter ido lá no mundo da Arábia, no mundo árabe. E você sabe o que chamou a atenção? O que chamou a atenção do pessoal da federação foi essas voltas aos clubes. Essas voltas ao clube e ser brasileiro. Porque o Paquetá vinha de um grande trabalho. Em causa disso, ser brasileiro. E eles não queriam uma pessoa tão conhecida, né? Porque o trabalho era muito duro. Era muito duro. Então ele queria uma pessoa que sonhasse, né? Aí me fez uma proposta, eu achei interessante, um pré-contrato, jogou o pré-contrato e combinou comigo para encontrar na Suíça. E eu fui. Rescindi meu contrato com o Náutico, paguei uma multa que eu tinha que pagar, não ia deixar essa oportunidade passar. E fui para a Europa encontrar com esse príncipe, de lá ele já me colocou no jato dele e me levou para a Arábia Saudita e me apresentou como treinador da seleção da Arábia. O mundo quase caiu. Né? A imprensa não entendeu nada. E o príncipe discutiu comigo na Europa, né, que era para eu... que o projeto era eu mudar radicalmente a seleção. Porque a seleção estava velha, e mudar uma seleção na Arábia Saudita não é mudar aqui no Brasil. Você tem milhões de opções de jogador. Não é isso? Era mudar, era você tirar um goleiro de 41 anos de idade a 6 jogos para completar 100 jogos na seleção, que era dono da seleção. E aí eu fui, montei a minha equipe de trabalho, você entendeu? Eu montei a minha equipe de trabalho e fui conhecer o futebol da Arábia Saudita. Conhecer em que sentido? Eu fiquei 5 meses assistindo todos os jogos, praticamente todos os jogos que eu tinha condição de assistir, né? Quando não tinha jogo no mesmo horário, né? Todos os jogos eu procurei assistir. Peguei um treinador de goleiro que já estava lá, que trabalhou comigo, trabalhou no Flamengo há muito tempo, que é o Marcos Leme, porque eu ia mudar o gol, e comecei a fazer observação. E eles me dando todas as condições. Só que, na época, envolvia muita coisa. Até convocar um jogador de uma certa etnia era problema. Daqui a pouco esse jogador não tinha um envolvimento religioso com o governo, com isso. Você tinha que ter muita atenção com tudo. Muita atenção. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro camping, né? Camping, que é uma fase de treinamento, eles me liberaram, eu levei 48 jogadores. 48 jogadores para a Turquia. Eles alugaram um hotel inteiro. O hotel ficou à nossa disposição. O árabe, ele é muito grandioso, tudo dele, né? Muito dinheiro, né? E aí eu voltei para o país e levei só 24 para Singapura para passar mais 30 dias na preparação para a Copa da Ásia. E ninguém acreditava. Quando eu fiz o último corte, eu cortei da seleção o jogador que tinha sido o melhor jogador 4 anos antes na Copa da Ásia. Eu cortei, porque não tinha envolvimento e não tinha... Lá, por exemplo, o capitão é sempre por idade. O mais velho. Eu tirei isso. Eu coloquei a referência técnica e um cara com bom sentido de liderança também, que era o Yasser Cartani, um belíssimo centroavante que já aposentou. E essa mudança foi radical. O país não entendia. A imprensa me dava que no primeiro jogo, se eu perdesse, eles iriam me demitir, e eles fazem isso. Faz um trabalho de 2 anos, daqui a pouco no primeiro jogo você perde, eles demitem. Como aconteceu várias vezes com treinadores depois que eu saí de lá. E aí, você fazer jogo, o árabe ele tem uma dificuldade na parte mental. O árabe não é forte mentalmente, o jogador árabe. E ele também tem problema de força. Ele não é um jogador de muita força. Tá entendendo? E mentalmente é incrível. Eu brinco com meus amigos. Se o jogo tiver 4-0 aos 40 do segundo tempo, não comemore na Arábia, porque tudo pode acontecer dos 40 até os 48. Ali, 40. É assim, eles fragilizam muito mentalmente. Aí o que acontece? Fomos para o primeiro jogo, empatamos. Fomos para o segundo jogo, ganhamos. Nós chegamos à decisão com esse time, nós chegamos à decisão invicto, mas cansado mentalmente. Eu sabia que meu time estava em frangalhos mentalmente. E a gente trabalhando, buscando. E foi uma revolução no futebol da Arábia. Eu sim sempre fui tratado como um grande coach na Arábia por causa dessa seleção.
Tanto que até esse último treinador, que é o francês, que está fazendo um belíssimo trabalho, eu era o treinador mais duradouro da seleção da Arábia Saudita. E para vocês terem ideia, na última Copa do Mundo, entre a fase que ele classificou e iniciar a Copa do Mundo, eles trocaram 3 treinadores, para vocês terem uma ideia. Nossa. Como eles são, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência sensacional, e que quem me deu foi Deus, quem me deu foi o meu histórico, porque eu sou muito sincero, ninguém fez nada, eu não usei agente, não usei empresário, não usei ninguém para ir trabalhar na Arábia Saudita e chegar principalmente à seleção, porque para Carlos Alberto Parreira, para Zagallo, para Didi, para Candinho, eles foram para a seleção depois de maravilhosos trabalhos em clubes, grandes trabalhos em clubes, né? E isso eu agradeço também, porque se foi uma coisa que marcou para mim chegar a uma seleção da Arábia Saudita, saindo de um clube brasileiro direto para a seleção, foram esses profissionais. Esses profissionais que antecederam a muitos profissionais na Arábia Saudita, que nos deram condições de ser respeitado, você entende? Como nós somos hoje no futebol da Arábia Saudita. Então, para mim foi uma grande surpresa, para mim foi um grande aprendizado, e em cima disso, eu voltei para Emirados Árabes, voltei mais 4 vezes para a Arábia Saudita, sendo sempre muito bem tratado. Lá eu sou conhecido como Coach Angus, né? Sendo sempre muito bem tratado, e agradeço muito a esses profissionais que eu te falei, que antecederam as nossas idas para lá. Isso, professor Evariste Macedo também, nós não podemos esquecer, né? Porque abriram essas portas e eu soube aproveitar. Mesmo não sendo campeão da Copa da Ásia, mas foi uma conquista muito grande, principalmente com a reformulação total na seleção da Arábia Saudita. E por isso mesmo que a gente tem portas abertas lá, mas eu quero deixar isso um pouco de lado, porque tem que ficar no Brasil agora, porque tem muita coisa importante, tanto na carreira quanto na vida familiar, de ficar por aqui. Vamos fazer a última pergunta aí, Diego Floriano, porque o papo é tão bom que ele rende, já deu 1 hora de papo, pelo amor de Deus, aqui, senão meu chefe vai me demitir aqui. E o chefe aqui é duro, viu, Hélio? Então tenho que obedecer. Beleza. Aqui. Tem que obedecer. Claro. Vamos lá, Eu quero Floriano. trazer agora para o cenário atual. O Hélio tá na Ponte Preta. O seu contrato vai até o final do ano, certo, Hélio? Se eu não me engano. Vai até 15 de novembro. 15 de novembro. Há conversas... Porque o final do ano é cada calendário, né? O calendário Sim, por causa da Copa, né? Eu quero saber, cada Copa. há conversas para a renovação? E se há conversas, a questão do planejamento para o ano que vem? Porque a Ponte Preta está na Série A2 do Campeonato Paulista e na Série B. Então, o perfil de contratação provavelmente é diferente. Um jogador que provavelmente joga a Série B não queira jogar a Série A2 do Paulista. Como que é feito o planejamento para não ter esse problema de contratação? Olha, o presidente Ebelinha, ele fala para todo mundo que eu vou continuar, ele fala para todo mundo que o trabalho vai ser comandado por nós, ele fala isso para mim, ontem mesmo nós falamos muito tempo por telefone, e eu quero deixar uma coisa assim bem clara, eu gostaria muito de continuar, você entende? Eu já participei da A2 2 vezes, 93 eu subi junto com o Santo André, 94 eu subi junto com o 15 de Piracicaba, e você ter a oportunidade de disputar um A2, né, que a gente sabe da qualidade que é o futebol paulista, com a Ponte Preta, você entende? É uma oportunidade única, porque é a oportunidade, vamos ser muito sinceros, de você conquistar título, de você chegar forte, mesmo respeitando as grandes equipes que estarão na Série A2, mas nós não podemos abrir mão de uma conquista grande, né, trabalhando na Ponte Preta na Série A2. Por incrível que pareça, ontem eu andei com três referências da Ponte Preta, Luca, Fábio e o Elvis, que veio para nos ajudar a decidir tantos jogos, e todos eles com a cabeça muito boa para A2. Todos esses 2 desses já têm contrato. Continua com contrato, que é o Luca e o Elvis, né? E o Fábio naturalmente vai continuar, porque para mim é essa referência defensiva da Ponte Preta. Eu estou citando isso. Everton, que teve a fratura, veio com contrato também até dezembro de 2023. E os jovens também estão todos envolvidos. Então, eu não tenho qualquer dúvida que nós vamos ter uma base muito forte, tecnicamente. Mas ela tem que saber que vai disputar um A2. É diferente. A competitividade é diferente, os campos de jogo, alguns são diferentes, além da qualidade dos adversários. Então, o projeto ele está sendo discutido. E ele já está sendo formado.
Ele já está sendo formado. Ontem mesmo eu também bati papo com um jogador que eu quero que permaneça, que é de outro clube. E ele falou, professor, eu já estou conversando, o meu agente já está conversando, o outro clube deve alguns favores ao meu agente, eu quero continuar, eu estou feliz aqui. E é muito bom você escutar um jogador falar assim, né? E ao mesmo tempo você escutar jogador falar assim, professor, se o senhor continuar, eu vou fazer de tudo para continuar, porque eu quero ficar trabalhando com o senhor. Eu quero trabalhar na Ponte. Quer dizer, então, são coisas positivas. E o presidente, ele está ligado nisso. Então nós vamos entrar com mudanças de todos os gramados dos campos de treinamento e do campo de jogo. Vai ser outro gramado da Ponte Preta. Eu já sei que vou ter que sacrificar um pouco, eu continuando aqui, a pré-temporada de dezembro por causa disso. A formação realmente pega, mas eu acho que pega para contratar de fora. Porque quem está aqui dentro já vai estar com a cabeça muito boa para o projeto da Ponte Preta, independente até da minha permanência. Mas eu tô sentindo que a Ponte está tirando muito proveito desse ano dificílimo da Ponte. O presidente da Ponte, ele dá 30 piruetas por dia para resolver os nossos problemas. É muito problema. Foram 6 anos de muitos problemas financeiros. E chega uma hora vem bloqueio de conta, chega uma hora vem isso, vem aquilo. E o presidente Eberlin, na relação com a comissão, ele é um grande dirigente. Isso não quer dizer que ele pode chegar amanhã e falar assim, você está demitido, eu vou continuar falando a mesma coisa. O comportamento dele. E em termos de do clube, ele está fazendo de tudo para a gente melhorar. E por isso mesmo que também está sendo importante colocar os jogadores jovens. Porque eu acredito que desses jovens, tipo Amaral, Leonardo, Jean, o próprio Alisson, que nós buscamos lá no Atlético de Minas Gerais, esses jogadores, alguns deles serão vendidos e precisa também ser vendido porque precisa de dinheiro para tocar o clube. Não, o time da Ponte Preta é muito bom e é muito importante para você, torcedor da Ponte Preta, saber desse pormenor que são jogadores que querem ficar, o técnico que quer ficar e a importância de um presidente que abraçou mesmo no momento desfavorável e está colocando a finança em ordem, está colocando um time forte aí. Se não vier o acesso, mas pelo menos tem uma base muito forte para uma temporada que é importante. Como disse o Hélio, Série A2, eu sou de São Caetano, eu sei como é que é. É difícil jogar Série A2. É um campeonato peculiar. É um campeonato à parte, literalmente. É um campeonato à parte, de gramado, de forças, porque tem jogador que joga a Série B, que joga a Série A, que vem jogar a Série A2. Então, é um campeonato muito forte e a Ponte Preta com essa base, com a vontade desses jogadores, com a vontade do seu treinador, que conhece e sabe como joga a Ponte Preta, torcedor da Macaca, pode ter certeza que na Série A2 vem para ser protagonista e vem forte também, ou para a Série A ou para a Série B em 2023. Peço só um pouquinho de calma aí pro Hélio, porque a gente vai fazer as odds do Galera Bet e depois eu vou ser um pouco Marília Gabriela, que eu vou fazer aquele jogo rápido para você pensar aí, que vier na tua cabeça aí, melhor jogo da tua vida, melhor time, já vai pensando aí, enquanto eu faço aqui as odds do Galera Bet dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro aí pra você na tela. Hoje você tá acompanhando aí do Futebol Lance Voz do Esporte aí, Cuiabá e Flamengo às 19 horas e também isso aí é do jogo... Isso é de sábado, né? Isso é de sábado. Então vamos lá. Cuiabá e Flamengo. Cuiabá e Flamengo, 19 horas. Teremos aí a odd pro Cuiabá de 3,86 e também equilibrado aí a odd do empate, 3,33. Sábado à noite, nos embalos de sábado à noite em Itaquera. 21 horas contra o Atlético Paranaense. Corinthians contra Felipão. E o Furacão tá com 3,73 de rendimento, né? Vamos pros jogos do domingo. 11 horas da manhã, ô César, você tá fazendo a escala aí? Vira esse approach pra lá que eu quero dormir até mais tarde. Vamos lá, 11 horas, tem Internacional e Goiás, pagando pra vitória do Esmeraldino 8,20. E também pro empate é significativo 4,60. São Paulo e Botafogo, 4 da tarde, pra vitória do time de General Severiano, um rendimento de 5,50. Fortaleza e Avaí, 4 da tarde, pra vitória do Leão da Ilha da Magia,
7,40. Tem 4 cravados também aí, no caso do empate também. 18 horas, Coritiba e RB Bragantino, odds equilibradas, um pouco mais pro empate, 3,09. O Atlético Mineiro recebendo o Ceará, grande jogo às 18 horas pro time do Jô, pro time lá nordestino, 7,60, muito significativo esse rendimento, e também pro empate, 4,40. Fluminense e América Mineiro às 18 horas, pro Coelhão Malvadão a vitória e o rendimento de 5,40. Na segunda-feira tem Atlético Goianiense e Palmeiras às 18h30, para a vitória do Dragão do Centro-Oeste, 5 cravado, e pro empate também aí significativo, 3,62. Santos e Juventude às 8 da noite para a vitória do Papo, 6,90. O empate também paga bem, tem um rendimento de 4 cravados. E você tem vários jeitos também aí de gol marcado no primeiro tempo, de vitória, de placar, de várias modalidades para você aí no site do Galera Bet, sempre sua melhor aposta. Não sou Marília Gabriela, tô muito longe de ser, ela é bonita, eu sou feio, mas eu quero fazer aquele jogo rápido que vier na tua cabeça aí, Hélio. Você responde aí no final do nosso programa. O jogo da tua vida, Hélio, como treinador? Olha, o jogo da minha vida como treinador foi Goiás contra o Bahia em 99, na Fonte Nova, que ali nós definimos a classificação do Goiás para a Série A de 2000, não é isso? E recentemente eu tive outro grande jogo da minha vida, que foi o 3-1 da Ponte Preta contra o Vasco, foi de muita emoção e de muita alegria. Esse eu tava na transmissão, esse jogo foi danado, a torcida da Ponte Preta pulsou e o time respondeu isso dentro de campo, foi uma baita vitória sobre o Vasco da Gama. Treinador que te influenciou no futebol? Diego Lameiro, no início de carreira, na fase de jogador, Cláudio Coutinho, capitão Cláudio Coutinho no Flamengo. Para você, o melhor trabalho? Não resta dúvida que o melhor trabalho, o trabalho mais ratificado no caso, foi o trabalho no Goiás. Qual time que faltou na tua carreira para você treinar, que você fala que esse faltou na minha carreira? Olha, sinceramente que não tem. Sinceramente que não tem. Vou ser muito sincero, eu acho que tudo que eu consegui foi com muita alegria, e tudo que aconteceu, muita alegria. Eu não tenho nada a lamentar na minha carreira. Já falamos de um grande trabalho, um erro que você considera que se você pudesse voltar, você voltava atrás? Olha, eu não quero citar o clube, mas não voltar... Não, um erro que... então, desculpa. Que eu trabalhei com um dirigente que é o presidente atual do Náutico, Diógenes. Esse foi o grande erro na minha vida, de ter trabalhado com esse dirigente. O que é o futebol para você? É minha vida. É alegria, é meu ar, é tudo que eu tenho de bom, é o futebol. Todo mundo conhece Hélio dos Anjos, mas se o cara é um ET ou o cara já foi para outra órbita e tá voltando agora, depois de três décadas, e aí você explica para ele quem é Hélio dos Anjos no futebol e como pessoa. Profissionalismo, muito profissional, nunca abri mão disso, né? E nunca abri mão principalmente da minha idoneidade profissional e na minha vida particular. Como homem, sou acima de tudo família, sou acima de tudo pai. Hoje eu sou feliz por ser avô, né? E ter os meus filhos bem, com profissão e desenvolvendo bem, é o orgulho que eu tenho. Cara, eu vou ser muito sincero aqui, Floriano, Hélio e você que tá aí ligado. Cara, eu já tô há 20 anos nesse negócio aí e hoje eu fiquei arrepiado com essa entrevista. Por quê? Porque hoje colocamos o lado humano do Hélio. Nós sempre vimos o Hélio na beirada do campo e os jogadores e treinadores e pessoas de clubes elogiarem a conduta do Hélio como pessoa, como profissional. Mas hoje a gente viu aqui um Hélio dos Anjos diferente pra gente.
Porque a gente só vê a beirada do gramado, só vê o cara gritando ali, orientando, pá, e sempre muito respeitoso com a imprensa. Mas hoje nós vimos um Hélio contando histórias, um Hélio dos Anjos, trazendo aí tudo que ele viveu nessa carreira riquíssima. Então, para você que acompanhou aqui no Futebol Lance Voz do Esporte, podcast A Rodada, eu tenho certeza que você hoje ficou tão arrepiado e tão feliz de ter acompanhado essa entrevista. Hélio, muito obrigado mesmo aí por participar aqui do nosso programa, pra gente ter essa hora que nós já passamos aqui. Eu tô ouvindo gente gritar aqui no meu ouvido. Tem um Hélio dos Anjos aqui no meu ouvido também, aqui, estão me cobrando aqui. Eu já estourei o tempo, já estourei o tempo certo. Aí. Não vou citar você, Guto Ablas, calma, não vou citar você, Guto Ablas. Mas, ó, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, ter falado aí abertamente de alguns temas que muita gente foge, né? Mas é muito legal. Hélio, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e as portas abertas aqui do Futebol Lance Voz do Esporte para você. E boa sorte na Ponte Preta aí nessa reta final aí. E também eu tenho certeza que você vai ficar para 2023, meu amigo. Obrigado. Olha, é uma oportunidade maravilhosa. E parabéns pelo trabalho aí, parabéns pelo programa. E vou ser sincero também, né? Eu não esperava tanta leveza, tanta qualidade e tanta coisa boa num programa de esportes, tá? Fico feliz de ter estado esse tempo com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Ô Hélio, muito obrigado. Valeu, Diego Floriano. Grande abraço, meu irmão. Valeu, e a gente Rafa. sempre termina, o Hélio tá longe, tá distante, mas a gente vai fazer um brinde aqui para esse grande programa. Beleza. Terminamos aqui no Futebol Lance Voz do Esporte, podcast A Rodada para você. E eu vou nessa câmera, em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Muito obrigado e voltamos no início da próxima semana com mais uma edição do podcast A Rodada. Grande abraço. Eu vou deixar louco o meu diretor de câmera. Aqui, ó. Eu saio dessa, eu vou para essa aqui. Grande abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima. Legal, que papo bacana, Hélio.